A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 5: Eu vos designei para dar fruto. Autor Pedro Dong. Semana 3. A visão sublime de introduzir o homem na glória. Segunda-feira. As revelações de Deus não cessam. Ler com oração. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. O tema desta semana é a visão sublime de introduzir o homem na glória. Temos recebido muitas palavras reveladoras ao longo dos anos, mas não devemos nem podemos contentar-nos somente com as revelações precedentes. Para cumprir a vontade de Deus, precisamos avançar. Cremos no Senhor Jesus e fomos reconectados ao único Deus verdadeiro. Agora cabe a nós inculcar, dia a dia, a palavra profética no coração, porque assim seremos conduzidos à glória e introduzidos na unidade perfeita do Pai com o Filho, pois esse é o desejo do Senhor. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17, versículos 20 a 21. O Senhor nos revelou profeticamente que a África do Sul seria um centro de obras a partir do qual o Evangelho avançaria por todo o continente africano. Todavia, quando chegamos àquele país, percebemos que não havia ali um viver adequado da igreja. Na verdade, muitas situações negativas prejudicavam o avanço da obra do Senhor. Mas recentemente, alguns irmãos da igreja em São Paulo foram até lá para preparar a conferência histórica que haverá em outubro, em Joanesburgo. Eles testificaram que a boa mão do Senhor está conosco. A cidade de Pretória já foi alcançada pelo Evangelho do Reino. No aeroporto de Joanesburgo, foi contatado um casal de empresários que prontamente abriu sua casa para servir como base para o trabalho naquela cidade. Uma equipe também foi para Capton, cidade do Cabo, onde o Senhor abençoou ricamente os irmãos. Outras cidades, como West London e Port Elizabeth, também foram visitadas. Nosso desejo é que, até outubro deste ano, tenhamos um viver normal da igreja nessas principais cidades da África do Sul. Somos um pequenino rebanho e não temos muita força, mas o Senhor nos tem abençoado para conquistar aquele continente. Além da pregação do Evangelho na África do Sul, inauguramos um CEAP na Tanzânia, com 60 irmãos que serão treinados para ser colportores. Outros 40 chegarão brevemente, completando a primeira turma com 100 ceapistas. A casa de adolescentes na Tanzânia já tem 30 adolescentes. Os irmãos também estão reforçando o trabalho no Quênia, Uganda, Camarões, Congo, Ruanda e Burundi. Graças a Deus, são poucos trabalhadores, mas o Senhor tem feito grandes coisas por meio deles. Tudo isso ressalta a importância e a eficácia da colportagem. Os primeiros colportores surgiram com Pedro Valdo, nos séculos 12 e 13. Naquela época, os valdenses, como eram chamados, perceberam que a palavra de Deus era negligenciada e substituída pelos ensinamentos de Jezabel. Essa mesma situação é representada pela igreja em Tiatira, registrada no 2º capítulo de Apocalipse. Diante disso, os valdenses, com recursos próprios, contrataram tradutores que traduziram a Bíblia para a língua franco-provençal
e copistas que fizeram cópias de porções da Bíblia. Como isso era proibido pela igreja instituída na época, eles escondiam essas cópias em suas túnicas, numa pequena bolsa, com uma alça pendurada no pescoço. Enquanto faziam seus negócios, ao perceber uma pessoa receptiva à palavra, tiravam uma dessas cópias das Escrituras e compartilhavam-na com os outros. Os valdenses faziam esse trabalho porque sabiam que a palavra de Deus salva e dá vida ao homem. Eles foram os primeiros colportores, do francês colporter, col, pescoço, e porter, carregador, os quais foram duramente perseguidos, e muitos morreram martirizados. Ainda assim, os valdenses não foram de todo extintos e sobreviveram até o século XVI. Viviam em comunidades e ensinavam a palavra de Deus às suas crianças. Desde a infância, eles as faziam memorizar as Escrituras, pois sabiam que, se alguém do clero descobrisse uma porção escrita da palavra, o portador corria o risco de ser condenado à fogueira. Dessa maneira, incutiam nas crianças e nos adolescentes o espírito missionário. O vigor evangelístico os fez prosseguir, mesmo enfrentando perseguições e ataques do inimigo. Infelizmente, depois da Reforma Protestante, os valdenses acabaram por moldar-se ao cristianismo religioso e à cultura secular de seu tempo, o que apagou seu fogo espiritual. Recentemente, vimos um vídeo sobre eles que dizia o seguinte: a igreja não pode ficar na luz ou na revelação da palavra do passado. Temos de agradecer a Deus pela luz da palavra que Ele nos deu. Mas o Senhor tem sempre uma luz nova para nos revelar na palavra. Quão rica é a palavra profética! Não podemos contentar-nos somente com o que o Senhor nos revelou no passado. Para avançarmos, Ele continua dando-nos mais revelações, e isso não cessará até sua volta. Essas revelações não visam fazer-nos acumular doutrinas e ensinamentos teológicos, mas levar-nos a executar sua vontade. Não consideremos como completa e definitiva uma revelação divina já recebida, mas cada dia devemos buscar novas revelações. O folheto da imersão na palavra profética é uma ótima ferramenta, porque é um resumo diário da palavra atual que o Espírito nos dá para cumprirmos sua vontade e experimentarmos o poder da palavra. Até pouco tempo atrás, perguntávamos às pessoas nas ruas: posso orar por você? Você tem algum pedido? O Senhor nos deu uma nova luz: suprimir a última pergunta e orar usando a imersão na palavra, até mesmo levando as pessoas a fazer imersão, lendo uma porção da palavra conosco. Temos confirmado por meio de muitos testemunhos que essa palavra tem poder e supre a necessidade da pessoa. Por fim, os valdenses perderam o fogo e o vigor evangelístico. Isso é um alerta para nós, pois o mesmo pode acontecer conosco se nos restringirmos a um viver da igreja dentro de 4 paredes. A missão da igreja é sair e pregar o evangelho do reino. Dessa forma, Cristo poderá reinar, começando por governar nossa vida. O evangelho do reino precisa ser pregado em toda a terra habitada. Mateus capítulo 24, versículo 14. É por esse motivo que vamos à África. Há muitas pessoas naquele continente que amam o Senhor. Elas precisam receber o evangelho do reino e assim serão encabeçadas por Cristo. Nossa luta é fazer a vontade do Senhor, estabelecendo o reino de Deus na terra e pondo fim à usurpação de Satanás. Estamos aqui para edificar a igreja e proporcionar a Deus um lugar de habitação, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios capítulo 2,
versículos 21 a 22. O Evangelho do Reino traz o encabeçamento de Cristo para a Igreja. Da mesma forma, a edificação da Igreja visa tornar Cristo o cabeça. Somos um pequenino rebanho, mas aprouve ao Pai dar-nos o reino. Somos a Igreja em Filadélfia. Temos pouca força, mas o Senhor colocou diante de nós uma porta aberta. Embora passemos por sofrimentos e aflições para propagar o Evangelho do Reino, a boa mão do Senhor está conosco. Por isso lutemos para trazer ainda em nossa geração o Senhor de volta. Escreva a frase que mais tocou seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Leitura de apoio. A genuína autoridade e submissão. Capítulo 4. Autor Dong Yulan. Venha o teu reino. Capítulo 21. Autor Dong Yulan. O maravilhoso convite de Deus ao homem. Capítulos 3 e 4. Autor Pedro Dong. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.